Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 13 de agosto de 2025, aniversário da minha mana Adriana. Então, felicidade para a Adriana e para todos os aniversários antes do dia. E nós teremos aqui uma quarta-feira hoje muito importante sobre todos os aspectos, né? A começar pelo anúncio do pacotaço do governo federal, que vai somar 30 bilhões de reais nesse comecinho aqui para ajudar as empresas que foram prejudicadas pela estapafúrdia sobre a taxação decretada pelo governo Trump, né? Como punição pelo fato de que o Brasil vai engaiolar, botar na cadeia um delinquente institucional chamado Jair Messias Bolsonaro, protegido do protoditador dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Então vai ser uma quarta-feira muito especial o dia de hoje, né? E nós temos ainda no Brasil a repercussão desse processo desse desvelar ou do revelar, né, da profundidade da imbricação entre redes sociais e pedofilia, né, que foi despertado aí pelo Felca, aquele influencer que era um sujeito que fazia vídeos engraçados na internet, resolveu falar sério e falou grosso para mais de 30 milhões de pessoas, fazendo movimentar a máquina parlamentar, o Ministério da Justiça, enfim, todo mundo saiu numa correria louca aí atrás de tentar mitigar essa situação absurda, né, da exposição de crianças na internet, muitas vezes apoiada pelos próprios pais, o que é mais impressionante. Então, o governo federal anunciou que vai mandar uma sugestão de projeto de lei ao Congresso. Por iniciativa do presidente Hugo Mota, também a Câmara dos Deputados prometeu atuar no sentido de coibir esse tipo de coisa. Só que, curiosamente, a oposição, que sempre falou em pedofilia, mamadeira de piroca, tantas outras atrocidades, banheiro unissex, que ficou atormentando durante 2 ou 3 eleições a cabeça do eleitor brasileiro com essas bobagens, na hora de atuar contra a pedofilia, vaza. Está fora. Ontem, 2 líderes importantes do campo bolsonarista, né, Marcel Van Hatten e o Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição, disseram que a oposição não vai apoiar nenhuma iniciativa que possa ferir a liberdade de expressão. Significa o seguinte, claramente, tá? Para falar o português correto aqui, papo reto, eles acham que a liberdade de expressão de pedófilos é mais importante do que a proteção à infância. É exatamente isso o que está acontecendo. Isso leva a 2 consequências. Primeiro, enfraquece o discurso dessa direita rançosa de que a pedofilia é uma bandeira deles, né? Está provado que não é, porque na hora de tomar providência contra pedófilos, eles vazam, eles saem de cena, né? Eles sabotam, que é o que ameaçam fazer lá em Brasília. E a segunda questão é a exposição mesmo, né, dos riscos a que a infância está exposta por interesse econômico das Big Techs, né? Na reportagem, vamos chamar assim, que o Felca fez, fica muito claro ali que o algoritmo trabalha para estimular esse tipo de exposição. E isso é um completo absurdo, então é preciso proteger a nossa infância. E o programa de hoje gira em torno desses temas, né? Houve também a divulgação nos Estados Unidos de um relatório fake do governo Trump, dizendo que a situação dos direitos humanos no Brasil piorou por causa da questão da liberdade de expressão. Precisamos entender que por liberdade de expressão eles entendem o direito a golpear as instituições, de dar golpe de Estado, né? Então essa é a lógica que favorece a formação desse conceito lá nos Estados Unidos. E o Brasil não foi o único alvo, tá? Trump também disparou contra a África do Sul com as mesmas ferramentas, inventando mentiras aqui para tentar convencer as pessoas de que os inimigos no campo ideológico Brasil e África do Sul são violadores de direitos humanos, quando é exatamente o contrário, a gente sabe disso. Bom, vamos começar falando sobre futebol? Eu vou chamar o Alex aqui. Cadê o Alex? Alex, bom dia para você. Onde está o meu querido Alex Amorim? Opa, cheguei. Aí. Achei que você tinha faltado hoje, Alex. Palmeiras Não. Perdeu ontem, não? Não, o Palmeiras não joga, só joga amanhã, por isso que eu estou presente, Panoso. Ô, Alex, agora tá engraçada a situação do São Paulo, né? Porque o São Paulo começou o ano no Brasileirão como o empatador mor, né? Ele empatou acho que 7 partidas direto, não foi isso? Sim, estava e foi sobrevivendo na competição. E agora, de repente, ressurgiu das cinzas aí. O que aconteceu com o São Paulo? O que explica esse... Aliás, ontem voltou a empatar, né? Sim. Mas enfim, o time tem um novo vigor, está disputando Libertadores. O que foi que aconteceu com o São Paulo? Como é que um time que vinha em letargia, de repente, acorda desse jeito?
Então, Panuso, eu acho que foi a troca de treinador pro Hernan Crespo e ele trouxe aquela questão da tática, o ânimo para os jogadores, e nisso fez despertar alguns nomes como o Luciano, que tá jogando bem, Bobadilha, entre outros, e o São Paulo tá numa crescente, e ontem ficou nesse empate, porém eu acho que é mais para ser comemorado do que ficar triste, Panuso, porque ontem o jogo foi muito difícil lá na Colômbia, e o São Paulo conseguiu esse empate ontem contra o Atlético Nacional. Foi difícil o jogo lá, então? Sim. Então o empate tá justificado, né? E tem que ver que é fora de casa também, né? Numa situação diferente. O que mais nós temos? Tivemos quem mais ontem jogando? Então, Panuso, ontem tivemos o Fortaleza, que ficou apenas no empate contra o Vélez. Lembrando que foi um jogo bem casa, apático. Né? Em casa, né? Isso, jogando lá em Fortaleza, em casa. E foi um jogo bem apático, para nós não ter muita questão, muito ataque. Foi mais um jogo de meio de campo. E foi um péssimo resultado para a equipe cearense, porque decide lá na Argentina contra o Vélez. E esse empate nessa má fase da equipe cearense vai ter que ir fora de casa tentar essa classificação para a próxima fase da Libertadores, Panuso. Isso é tudo? Esses dois jogos tivemos ontem? E também ontem, só um momento, trocando aqui rapidinho. Pronto. Ontem tivemos a vitória do Fluminense fora de casa contra o América de Cali. Lembrando que teve uma lambança para nos um gol contra os 7 minutos da equipe colombiana. E nisso, mesmo no primeiro tempo, o Canóbio fez um golaço e fez 2-0. E no finalzinho do jogo, o América de Cali diminuiu e o Fluminense colocou o pé nas quartas de finais da Sul-Americana com essa vitória, Panuso. Muito bom. Deixa eu só perguntar mais uma coisa sobre o jogo de São Paulo. Eu não vi o jogo, mas claro, você me falou, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos vendo aqui. Foi um jogo difícil, né? Teve pênalti lá, 2 pênaltis que não emplacaram. Como é que foi isso, hein? Então, Panuso, além dos 2 pênaltis, teve 2 bolas na trave, para você ver como foi essa pressão do Atlético Nacional. E teve 2 pênaltis desperdiçados pro Cadorna. Ele perdeu primeiro no primeiro tempo, chutou no canto esquerdo e perdeu. E no segundo tempo teve outra oportunidade, só que nessa o Rafael, o goleiro do São Paulo, conseguiu defender e trouxe esse empate para São Paulo aqui para jogar no Morumbi e decidir essa classificação. Ou seja, o gol estava fechado ontem, né? Sim, é aquele dia que você tenta e nada consegue. Muito bom, sorte do São Paulo. Minha neta é São Paulina aqui. Eu falo que ela é São Paulina trans, porque ela era corintiana, sabe? Então, agora já não é mais, agora virou São Paulina, né? Sim. Fala que ela é São Paulina melancia, São Paulina por fora e corintiana por dentro. Beleza, Alex. Valeu, Panuso, bom programa. Tchau, tchau. Um abraço para você, obrigado, viu? O Alex continua aqui com a gente na direção de TV do nosso programa e nós vamos agora falar sobre a meteorologia. Gente, eu não lembro de um inverno tão frio quanto esse nos últimos anos. Quando eu cheguei a São Paulo, fim dos anos 70, né? Há muito tempo dos dinossauros ainda, havia garoa aqui, garoa era um fenômeno recorrente. Havia frio também no inverno, mas depois disso, não me lembro de um inverno tão frio quanto esse, né? Com essa sucessão de frentes frias que tá acontecendo. E já vem vindo outra por aí, tá gelando lá ao sul, parece que essa frente fria não vai ser tão forte quanto as. Mas hoje nós já tivemos aqui em São Paulo uma temperatura de 8 graus durante a madrugada, frio pra caramba, né? Os cariocas estão reclamando lá no Rio de Janeiro também, que está todo mundo virando picolé lá, com temperaturas abaixo de 15 graus durante as madrugadas, né? E definitivamente, assim como São Paulo não combina com calor, o Rio também não combina com esse frio, né? Mas vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo para hoje. Eu quero até começar aqui diferente hoje. Deixa eu ver o mapa do satélite aqui, só para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Essas manchas verdes aqui, olha, são manchas da frente fria, né? Que vem passando aqui, olha. A frente fria ela vem arrastando ou ela vai sendo empurrada por uma massa de ar fria, que é uma massa mais densa. E aí a gente vê aqui, olha, nesse movimento do satélite, né, elas avançando lentamente em direção ao sul e ao sudeste do Brasil. Mas vamos voltar aqui para o mapa dos avisos. Opa, me perdi aqui. Para o mapa dos avisos meteorológicos, que é o que importa para a gente ver o que vai haver de clima hostil hoje, né? Vamos ter lá na Cabeça do Cachorro, no norte do Amazonas, em Roraima, chuvarada. Chuvarada também no litoral do Pará e do Maranhão. Em Salvador, temos aqui um alerta de acumulado de chuva. E em todo esse interior aqui do Centro-Oeste, nós teremos baixa umidade. Portanto,
pessoas se acautelem aí, principalmente nas horas mais quentes do dia, porque aí está fazendo um calorão, né? Ao mesmo tempo, olha só, o Brasil é um país tão grande que nós temos todas as estações do ano praticamente aqui no mesmo mapa, né? E, bom, aqui nós temos, olha, um alerta de geada no estado de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, serras gaúcha e catarinense, né? Região de frio, Urubici, São Joaquim, Companhia Limitada, continua frio com risco de geada. Pode gear também no sul de Minas, tá aqui região da raiz da Serra da Mantiqueira, né, na divisa de São Paulo com Minas Gerais e também Rio de Janeiro com São Paulo e Minas. Então, previsão de geada. Depois a gente vai ficar sabendo se já geou nessa madrugada aqui. E é isso o mapa dos avisos, né, do tempo mais hostil do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora vamos ver as temperaturas aqui para saber a quanto elas chegaram na madrugada e a quanto elas chegarão nas horas mais quentes do dia. Porto Alegre começou com 8 graus Celsius, a mesma temperatura aqui de São Paulo, e vai ter 21 graus durante a tarde. Em Florianópolis, a mínima foi de 11 e a máxima será de 20 graus Celsius. Curitiba, geladeira do Brasil, começou o dia com 5 graus, a temperatura vai chegar a 22. Em São Paulo, mínima de 10, olha, a mínima foi menor, tá? Eu asseguro para vocês, 8 graus, estava marcando hoje nos termômetros aqui do caminho meu até o ICL. E a máxima hoje vai ser uma tarde quente, você vai poder tirar o seu casaco, 26 graus. Lá no Rio de Janeiro, mínima de 14, máxima de 24, isso aqui para os cariocas ainda é um inverno rigoroso, né? Em Vitória, tempo nublado, temperatura mínima de 18, máxima de 25 e aí para cima já começa o calor. Olha, nós temos aqui ó, a previsão de chuva, pode chover em todo o litoral do Nordeste, tá? À exceção de Fortaleza, né? E a temperatura variando aí no gradiente de sempre, entre 20 e poucos graus e 26, 28 graus em todas as capitais, tá bom? Vamos ver aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mínima de 12, bem fria madrugada por lá. A máxima, no entanto, vai chegar a 30 graus Celsius. Goiânia teve 11 na madrugada, vai chegar a 32, já voltando à sua temperatura habitual. E Brasília, de madrugada 9 graus, de dia vai a 27 graus. Esta é a previsão do tempo para o dia de hoje no Brasil. Vamos agora ver as notícias, que é o que você está esperando, né? São 7 horas e 12 minutos. Vamos começar, como sempre fazemos aqui, pelo portal do ICL, o iclnoticias.com.br. E aqui na manchete principal, o anúncio, né, do pacotaço que o governo está preparando para auxiliar empresas, especialmente pequenas empresas prejudicadas por essa chantagem que os Estados Unidos estão fazendo para tentar atuar contra a punição de Bolsonaro. É o preço do trabalho antipatriótico, né, do traidor da pátria Eduardo Bananinha Bolsonaro. Vai custar 30 bilhões de reais. Esse dinheiro dá para construir um trem-bala, tá? Entre São Paulo e Campinas. Só para você ter uma ideia da dimensão do estrago, né? Aliás, entre São Paulo e o Rio de Janeiro. 30 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba. É o que custou a iniciativa desse chantagista e do estelionatário que trabalha junto com ele, Paulo Figueiredo, né? Um homem que está lá nos Estados Unidos, não só pelo que tem feito contra as instituições brasileiras, mas principalmente fugido da justiça, porque ele está devendo a justiça brasileira aqui, visto que andou lesando um monte de gente com um empreendimento que levaria o nome de Trump Tower do Rio de Janeiro. Mas enfim, vamos para os outros destaques, depois a gente detalha tudo isso para vocês, tá? Aqui, a manchete da suprema heresia. Isso não é um paradoxo, isso não é uma contradição, isso é um completo absurdo, né? Depois do discurso moralista de anos, falando, como eu disse, de mamadeira de piroca, de pedofilia, dizendo que os professores nas escolas públicas querem transformar os alunos em gays terríveis, eles agora querem proteger os pedófilos. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Essa é a tradução, é a melhor tradução para a primeira reação de parlamentares, como, por exemplo, o Sóstenes Cavalcante, que é pastor, tá? Fala em Deus o tempo inteiro, Velho Testamento, Novo Testamento, mas é um pastor que não quer atuar contra a pedofilia quando tem a chance de fazer isso. Já se colocou aí dizendo que, não, imagina, se tiver que regular Big Techs aqui, nem vem com essa conversa. Portanto, o importante é garantir a liberdade de expressão dos pedófilos. Isso é mais importante para essa gente completamente paradoxal, né? Completamente hipócrita, né? Isso é mais importante do que proteger a infância, que é a obrigação do Estado, a obrigação é essa inscrita na nossa Constituição. Então, esse absurdo aqui, a gente vai detalhar para vocês daqui a pouco, tá bom?
Vamos ver nos outros destaques aqui. O dono da Ultrafarma e o executivo da Fast Shop, que foram presos ontem. Um escândalo de corrupção, né, de pessoas como esse Sidney Oliveira, que estavam aí o tempo inteiro fazendo autopromoção, promoção de remédios, essa coisa toda. Você sabia que um mês antes de ser preso ontem pela polícia, esse sujeito assinou um acordo para devolver 32 milhões que ele fraudou do imposto de renda? 32 milhões, um mês antes. Aí a gente descobre que eles subornavam com somas bilionárias, né, funcionários, auditores da Receita do Estado para conseguir isenção fiscal, benefícios fiscais, né, pagar menos imposto de renda. Conseguiam assim, corrompendo, subornando. Agora estão na cadeia. É raro no Brasil a gente ver o corruptor ativo preso, né? Muito raro. E essa prisão provavelmente vai entrar para a nossa história. Olha aí, ó. Sidney Oliveira, o homem do próprio marketing, né? Agora com a imagem dele suja aí por causa desse escândalo envolvendo corrupção de agentes do Tesouro do Estado, tá? Vamos falar bastante sobre isso. Vamos logo começar o dia aqui, porque hoje tem muita notícia, eu vou ver se eu consigo terminar minha pauta aqui para você ficar muitíssimo bem informado, tá bom? Começando aqui pelo anúncio do pacotaço do Lula para tentar ajudar as empresas que o Bananinha deixou em dificuldade com a sua campanha antipatriótica lá nos Estados Unidos. Então, a nossa manchete, Lula anuncia hoje 30 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço, você está vendo aí na sua tela, né? E a informação que nós estamos divulgando aqui no site é da Agência Brasil. O que ela nos dá conta? As empresas afetadas pelo tarifaço do governo Trump receberão 30 bilhões em linhas de crédito, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao canal Band News, ele adiantou que o valor da ajuda em crédito será anunciado nesta quarta-feira, dia 13, hoje. Ele disse o seguinte, ó, eu vou lançar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiveram prejuízo com a taxação do Trump. 30 bilhões é só o começo. Você não pode colocar mais porque não sabe quanto é, né? Não sabe qual é o tamanho do buraco. Declarou Lula, indicando que o valor pode aumentar caso seja necessário. De acordo com ele, esse plano dará prioridade às empresas de menor porte e àquelas que processam alimentos perecíveis. Disse o seguinte, o nosso presidente: a gente está pensando em ajudar as pequenas empresas que exportam espinafre, frutas, mel e outras coisas. Empresas de máquinas. As grandes empresas têm mais poder de resistência. Nós vamos aprovar a medida provisória amanhã e acho que vai ser importante para a gente mostrar que ninguém vai ficar desamparado pela taxação do presidente Trump, prosseguiu Lula. Segundo ele, o plano procurará preservar os empregos e vai buscar mercados alternativos para os setores afetados. Ele disse literalmente o seguinte: vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Estamos mandando a outros países a lista de empresas que vendiam para os Estados Unidos, porque a gente tem um lema: ninguém larga a mão de ninguém. O presidente também anunciou que ajudará os empresários afetados, né, a brigar na Justiça dos Estados Unidos contra o tarifaço aos produtos brasileiros. Ele falou o seguinte: vamos incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Não dá para dar de barato a taxação do Trump. Tem lei nos Estados Unidos e a gente pode abrir processo. Eles podem brigar lá, explicou, né? E vai custar caro para o país essa brincadeira, né? Vai custar muito caro. E a insanidade de estabelecer tarifas desse tamanho para ressuscitar o acordo de Bretton Woods parece tão insensato, né, que as contas lá nos Estados Unidos mesmo não fecham, porque o Trump está dizendo que os Estados Unidos ficaram ricos cobrando a tarifa dos exportadores. Tarifa que, aliás, é paga pelo consumidor americano, né? Mas há contestações dessa visão fantástica de mundo dele nos jornais de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Reiterando aqui, no Valor Econômico, nós temos um destaque para essa informação de que a ajuda de 30 bi é só o começo, né? E vamos ver o que isso significa. Segundo Lula, a MP institui a linha de crédito de 30 bilhões destinadas às empresas que tiveram prejuízo e prevê medidas relacionadas a compras governamentais também de conteúdo nacional. A linha de crédito de 30 bi é só o começo. Por quê? Na explicação dada pelo próprio Lula.
Não pode colocar mais recursos se não se sabe quanto é o impacto. A linha de crédito será, sobretudo, para ajudar as pequenas empresas e também as grandes que têm um poder de resistência maior. Ninguém ficará desamparado com a taxação do Trump. Vamos garantir a preservação dos empregos, explicou o Lula ao participar do programa O É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Tá? E o que mais que pode acontecer? O que mais que pode acontecer? Vocês acham que vai ficar só nisso? Porque a lei Magnitsky, a chantagem da sobretarifa, da sobretaxa, nada disso demoveu o Supremo Tribunal Federal de prosseguir com o julgamento do líder do golpe de Estado no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O processo continua seguindo. Hoje é o último dia para a apresentação das alegações finais de todos os réus do Núcleo 1, onde está lá o Bolsonaro. Então, a partir de agora, quando os advogados entregarem esse documento, e se não entregar, o réu fica sem defesa. Então, eles vão entregar. Mas, a partir de hoje, começa a contagem regressiva. A gente não sabe qual vai ser a extensão dessa contagem regressiva, mas, em tese, agora é só o ministro Alexandre de Moraes apresentar o seu voto, né? A Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre as alegações finais e o ministro Alexandre de Moraes produzir o seu voto, que vai ser o voto que servirá como base para esse julgamento. O julgamento, então, pode acontecer a qualquer momento, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já antecipou que seria em setembro, né? Portanto, nós teremos, porque o cronograma está sendo cumprido, as agendas estão sendo cumpridas, o ritmo é célere e tudo que foi combinado até agora aconteceu de verdade, então nós teremos no começo de setembro o Bolsonaro condenado. Significa que ele vai preso já em setembro? Não significa, porque eles têm direito a 2 embargos, né? Embargos infringentes, se for o caso, e embargos de declaração pedindo esclarecimento de detalhes da sentença, que acontecem como medida formal em praticamente todas as vezes em que o réu é condenado. Então, uma medida meramente procrastinatória que não deve surtir nenhum efeito, mas tem sempre um elemento surpresa nessa história, né? Por exemplo, o comportamento de Luiz Fux é algo que a gente vai ter que esperar para saber como é que é. O queridinho dos bolsonaristas agora, que tem uma bancada de 3 no colegiado de 11 do Supremo Tribunal Federal, é o que se diz a boca miúda lá em Brasília, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui para o assunto que eu preciso falar para vocês, que é a expectativa do governo brasileiro com relação a novas medidas de sabotagem do governo Trump, né? Já falei para vocês que ontem saiu um relatório lá, um relatório que está sendo espinafrado, inclusive, pela imprensa americana, dando conta de que o Brasil é um país que teve uma queda na qualidade de seus direitos humanos, né? Mas vamos saber agora, numa matéria do Platô BR, o que pode vir por aí. A reportagem diz o seguinte: olha, o governo Lula está esperando outros movimentos de Trump na América do Sul. O Palácio do Planalto está apostando nos bastidores que o presidente dos Estados Unidos vai tentar interferir nas eleições de países como Colômbia e Chile com o objetivo de enfraquecer os partidos de esquerda na região, né? Outra vez a doutrina Monroe aí atuando como o grande cacete, o big stick americano, agora com interferência direta no campo eleitoral. Nunca foi tão descarado o imperialismo como é agora, né? Auxiliares do presidente Lula da Silva já dão como certa a interferência do presidente Donald Trump nas eleições presidenciais que ocorrerão na América do Sul ainda em 2025 e até no ano que vem, quando o Brasil mesmo vai para as eleições. Bolívia e Chile escolherão os próximos presidentes até o fim do ano. Na Colômbia e no Brasil, as eleições ocorrerão em 2026. Trump, avalia os auxiliares do presidente brasileiro, deve declarar apoio aos candidatos de direita em todos os 4 países e sinalizar com possíveis benesses, semelhantes às concedidas à Argentina de Javier Milei, como a isenção de vistos para a entrada nos Estados Unidos. Aqui eu vou fazer um comentário pessoal antes de seguir na leitura do texto com vocês. Eu, por exemplo, não quero ir para os Estados Unidos, não vou para aquele país agora. O que vai fazer um turista brasileiro lá? A propósito, esse tipo de atitude, essa que eu estou dizendo, né, reproduzida aí aos milhões por gente que está assustada com a escalada de autoritarismo por lá, já privou a indústria do turismo americana de faturar 12 bilhões e meio de dólares no primeiro semestre do ano. Uma queda que
deixou em dificuldade o setor do turismo por lá, tá? Por quê? O turista não aparece, não sabe se vai poder entrar, não sabe se vão vasculhar as redes sociais dele, não sabe se um simples comentário sobre alguma coisa que diga respeito à direita mundial ou ao governo Trump pode fazer com que ele seja deportado, preso e deportado algemado de lá. Então ninguém quer se arriscar. Eu, por exemplo, não vou aos Estados Unidos porque eu acho que aquele país é o fim da picada hoje em dia. Mas vamos lá, seguindo aqui com o texto do Platô BR, tá aqui, ó. Na Bolívia e no Chile, os governos de esquerda têm acumulado baixa popularidade. São reais as chances de vitória da direita. Na Colômbia, a crise da segurança pública fragilizou o governo do progressista Gustavo Petro. No Brasil, até o momento, Lula vê um aumento da sua popularidade diante da interferência comercial e política de Trump, mas os governistas temem que novas medidas da Casa Branca possam fragilizar o governo. Tá? Matéria aqui, análise do Platô para você. Vamos agora falar sobre movimentos internos aqui no Congresso Nacional. O Brasil foi sacudido por essa denúncia espetacular do Felca, né, que eu não conhecia. Era um influencer que vivia de falar generalidades na internet, tirar sarro de gente, essa coisa toda. De repente, o garoto cresceu, virou gente grande, resolveu falar grosso na internet. A gente viu o que aconteceu com aquele documentário, com aquela reportagem, com aquele documento que ele produziu, demonstrando como os algoritmos das redes sociais levam pedófilos a encontrar as suas vítimas. Como esses algoritmos, como os softwares, né, que direcionam os conteúdos na internet, são favoráveis aos interesses dos pedófilos, né, levando crianças vulneráveis até esses sujeitos. Ele fez, se você não viu o documentário, ele produziu uma conta nova no Instagram, não estamos falando de deepfake não, tá? Uma conta no Instagram e em 5 minutos conseguiu programar o algoritmo, sugestionar o algoritmo para que fosse levado, né, cada vez mais profundamente para o mundo da pedofilia comercial ostentada por essas redes aí. E aí tudo isso despertou um debate enorme no Brasil, passou-se a falar claramente nos últimos 2 dias em regulação das redes sociais e o governo brasileiro, que sempre foi a favor dessa regulação, aproveitou a oportunidade, né? E aconteceram 2 coisas. Primeiro, o governo assumindo um compromisso no combate à pedofilia, compromisso claro, com medidas concretas, como essas medidas no campo legislativo. Houve também providências no Ministério da Justiça e agora a oposição perdeu a bandeira do discurso moralista sobre a pedofilia e se encontra num paradoxo, que é o seguinte: líderes importantes, como um pastor, Sóstenes Cavalcante, né? E outros, como Van Hatten, que não é pastor nem nada, mas enfim, é um bolsonarista de primeira linha, estão dizendo que vão sabotar qualquer iniciativa que coloque em risco a liberdade de expressão. De quem? Dos pedófilos. Eles não falaram isso literalmente, mas é exatamente isso que significa você se opor a qualquer medida que vise proteger a infância num país matizado como o Brasil, né? E diante do escândalo que foi a revelação de que os interesses econômicos das Big Techs, de repente, levam a uma valorização da pedofilia, facilitam a vida do pedófilo. E aí temos manchetes como essa que você vai ver aqui na tela. Oposição, por incrível que pareça, gente, quando a gente vê isso aqui, você fala assim, não é sério, não é possível. Mas esses caras falaram a vida inteira de banheiro unissex, de mamadeira de piroca, falaram o tempo inteiro de proteção à família, né, à família tradicional. E agora esses caras estão se opondo a criar dificuldades para que os pedófilos encontrem suas vítimas. Parece que faz sentido para você? É uma guinada, né? Mas é bom, porque o campo progressista pode finalmente mostrar como é que se combate esse tipo de coisa e adotar essa bandeira, que é uma bandeira cara da extrema-direita. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da reportagem aqui no site do ICL e depois, se você quiser ler o restante, você vai no iclnoticias.com.br, tá bom? Esse aqui é o pastor Sóstenes Cavalcante, tá? É o carioca, tá aí. Está muito à vontade para falar que a liberdade de expressão é mais importante do que a proteção à infância. Vamos ver como é que isso se processa aqui nas formalidades do jornalismo. Líderes da oposição na Câmara ameaçam obstruir a votação do projeto que trata da chamada adultização de crianças, um termo usado para se referir à exposição precoce de menores
a conteúdos e comportamentos de adultos nas redes sociais. Esse projeto foi protocolado como prioridade na reunião de líderes da Câmara que foi realizada ontem, terça-feira. A mobilização sobre o tema ganhou força depois que o influenciador Felipe Bressanin Pereira, que é conhecido como Felca, publicou o vídeo dele no último sábado denunciando o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores e alertando para os riscos de exposição infantil nas redes sociais. Antes de prosseguir com a leitura, eu quero lembrar para vocês que esse pessoal das redes sociais cria a condição para que um escândalo ecloda a cada 3 meses. Você há de lembrar aqui, e a memória da gente é curta, mas ela, quando estimulada, reage, que o último escândalo foi do jogo do Tigrinho, né? Nós tivemos uma CPI lá, com cenas terríveis, assim, da relação de celebridades do mundo do crime da internet, gente que leva pessoas a perder dinheiro, que ganha dinheiro quando alguém perde jogando nos cassinos da internet, e parlamentares abraçados tirando selfie, né? Agora é pedofilia, né? É a pedofilia. Temas muito caros à oposição no Brasil, né? Bom, vamos lá. As lideranças da oposição alegam que vão obstruir a votação do texto se ele incluir dispositivos que considerem como censura à internet. Vamos avaliar o texto. Se tiver qualquer sinal de censura, não vamos apoiar, disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, repito, um pastor, tá, ao site G1. Outro que se manifestou nesse sentido foi o líder do Partido Novo, que, de novo, não tem nada, né? Marcel Van Hatten, que é o gaúcho do Partido Novo. Se for para tratar de censura de manifestação política e ilegal, com certeza seremos contra. Tem que ser para coibir crimes, não a oposição. Agora, qual é a relação entre oposição e pedofilia, hein, deputado? Está sugerindo o quê? Queria entender a formação desse raciocínio. É importante ter um debate e uma solução para isso. Esperamos que o governo não aproveite para avançar mais uma vez com censura sobre manifestações lícitas. Parece a você o impulso à pedofilia nas redes uma manifestação lícita? Sabe? Vamos pensar direitinho aqui no que significa isso que esses deputados estão falando lá em Brasília, tá? Eles estão colocando na mesma mesa a proteção da sociedade e, de outro lado, o interesse das Big Techs representado pela liberdade de expressão pedófila na internet. É um absurdo isso aqui, é algo inacreditável. Como é que chegamos a esse tipo de coisa? E, repito, pensando aqui, essa gente defendia, até bem pouco tempo atrás, todos os absurdos ligando sempre à infância, a fatos ideológicos, né, deletérios, pedofilia, chamavam os petistas de pedófilos, né? Fizeram uma campanha insidiosa na internet, contínua, o tempo inteiro, com esse tipo de aleivosia, muito moralista. Na hora de correr para a prática, eles correm do campo, eles vazam, eles sabotam, e é o que vai acontecer, é o que já estão ameaçando. E aqui na mesma matéria, informação de que a Câmara deve instalar um grupo para discutir a proteção às crianças na internet. Nos próximos dias, a Câmara deve instalar esse grupo, terá prazo de 30 dias para discutir medidas de proteção à criança na internet. O colegiado deverá contar com representantes de diferentes partidos e será responsável por ouvir especialistas, autoridades, plataformas digitais e organizações da sociedade civil. Portanto, está andando o processo, né? Está andando o processo. Vamos falar agora sobre direitos humanos. Nós estamos falando sobre um tema afeto ao campo do comportamento e da interferência que isso provoca na produção de leis no Brasil pelo Poder Legislativo e como é que isso envolve os agentes da sociedade, né, que se mobilizam em torno do tema. E nós vamos agora ver no New York Times uma informação, aliás, não é essa notícia aqui não que eu queria dar para vocês, é uma informação do Washington Post. Quer ver só? A situação dos direitos humanos no mundo, ela foi objeto de um relatório do governo dos Estados Unidos, mas um relatório que carregou tanto as tintas no campo ideológico e só para quê? Para hostilizar inimigos. Eles transformaram lá esses documentos, esses papers oficiais, numa plataforma mentirosa para sacar contra inimigos no campo ideológico. Quer dizer, perderam completamente a seriedade esses relatórios. Então, o Washington Post está reclamando aí, é uma matéria com uma conotação bastante crítica, né, que os Estados Unidos intensificaram críticas aos direitos humanos contra a África do Sul e o Brasil. Por que o jornalão americano destaca isso? Ele teve acesso no dia 11, né, um dia antes
do relatório vir a público, há rascunhos desse documento. E pelos rascunhos, eles chegaram à conclusão de que há, sim, uma campanha de natureza ideológica envolvendo esses dois atuais inimigos dos Estados Unidos, Brasil e África do Sul. Vou ler aqui para vocês. O governo Trump está aumentando significativamente as críticas do governo dos Estados Unidos a supostos inimigos na África do Sul e no Brasil, enquanto a liderança política do Departamento de Estado reinventa o papel dos Estados Unidos na documentação de abusos de direitos humanos ao redor do mundo, de acordo com rascunhos do documento analisados pelo jornal, pelo Washington Post. Os relatórios anuais de direitos humanos do departamento, que devem ser transmitidos ao Congresso na terça-feira ontem, foram já, de acordo com um memorando visto pelo The Post, devem ter como alvo o governo sul-africano por seus supostos maus tratos a fazendeiros brancos, africaners, e o governo brasileiro, por quê? Suposta perseguição ao pobre coitado do presidente Jair Bolsonaro, um aliado do presidente Donald Trump. Defensores dos direitos humanos, líderes estrangeiros e outros críticos do governo Trump afirmam que as suas alegações sobre ambos os governos são exageradas. Quem está falando isso, gente, eu repito, sempre aqui, olha, não é o jornal do Partido Comunista Chinês, tá? É o The Washington Post, o jornal do Jeff Bezos, tá? Que é Big Techer, né? O que ele está falando aqui? Defensores de direitos humanos, líderes estrangeiros e outros críticos do governo Trump afirmam que suas alegações sobre ambos os governos são exageradas. O Post também revisou rascunhos de relatórios vazados para El Salvador, Israel e Rússia. Vocês sabem o que está acontecendo nesse país, né? Só para refrescar a memória de todo mundo, El Salvador é aquela republiqueta centro-americana que terceirizou para os Estados Unidos a construção do primeiro campo de concentração para onde começaram a ser enviados expatriados, né, que viviam nos Estados Unidos, que o governo Trump não quis devolver para os seus países de origem, né? Está recebendo 6 milhões de dólares de aluguel, para quê? Para manter gente encarcerada e dizem os presos que conseguiram se fazer ouvir, para aplicar a aflição da tortura, a gente que está sendo apenada num país estrangeiro só porque vivia ilegalmente nos Estados Unidos. Bom, o Departamento de Estado se recusou a comentar diretamente os rascunhos dos documentos, mas na semana passada emitiu uma ampla defesa da mudança de prioridades do governo. O que disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos? Governos em todo o mundo continuam a usar a censura, vigilância arbitrária ou ilegal e leis restritivas contra vozes desfavorecidas, muitas vezes por motivos políticos e religiosos. Mas aqui, antes, a informação de que países que efetivamente não estão nem aí para direitos humanos não foram sequer abordados. Por quê? Porque são aliados do governo americano, né? Então vamos lá. El Salvador, Israel e Rússia. Documentos eliminam descrições anteriores de abusos, incluindo corrupção governamental, abuso de prisioneiros e perseguição de indivíduos LGBT. Matéria do The Post, reclamando aqui de critérios ideológicos que o governo americano vem adotando para fustigar os inimigos e para justificar as suas ações. Isso aqui me lembra muito a guerra do Iraque, viu? 2003, né, quando os Estados Unidos inventaram que o Iraque tinha bombas terríveis, né, bombas químicas, armas químicas e biológicas, e que isso era uma ameaça para o planeta. E aí deflagraram a guerra do Iraque, né, e com uma mentira clássica. E agora essa mentira clássica é usada para fustigar a gente aqui dos países que hoje o governo dos Estados Unidos considera inimigos no campo ideológico, tá? Olha, vou voltar aqui ao assunto dos direitos humanos para falar um pouquinho mais sobre o vídeo do Felca, né? Hoje no UOL tem uma matéria bem interessante falando que esse vídeo uniu a Câmara, apesar dessa dissensão que houve aí nas manifestações do pastor Sóstenes Cavalcante e do Marcel Van Hatten, né? O que diz aqui a matéria? O vídeo do influenciador Felca uniu políticos de direita e esquerda contra a adultização de crianças, mas reacendeu a discussão sobre regulação de redes sociais, tema que não é consenso na Câmara. O que aconteceu? Parlamentares de direita são contra incluir a regulação das redes em projetos sobre a defesa de crianças. Para deputados e senadores bolsonaristas, o vídeo do Felca representa uma cortina de fumaça. Imagina isso, uma cortina de fumaça, para criar regras para as plataformas. Nunca foi pelas crianças. Estamos atentos e todos saberão da verdade, disse quem? O moleque de Minas, o deputado Nicolas Ferreira.
Os líderes partidários firmam um acordo para discutir o tema, uma comissão especial será criada na Câmara, já informei para vocês, terá 30 dias de prazo, né? E haverá a criação de um grupo de trabalho com parlamentares especialistas para elaborar um projeto que possa ir à votação ao longo desses próximos 30 dias, né? Por outro lado, nós temos aqui uma matéria no Brasil de Fato, informando como é que está a situação de pessoas que efetivamente entregam a vida para a defesa dos direitos humanos. Olha só, pelo menos 55 pessoas que atuam na defesa de direitos humanos no Brasil foram assassinadas entre 2023 e 2024. Essa informação conta de um estudo chamado Na Linha de Frente, divulgado segunda-feira por organizações como a Justiça Global e a Terra de Direitos. Além de assassinatos, esse estudo mostra que houve 96 atentados, olha que números impressionantes aqui, 175 ameaças e 120 episódios de criminalização. Ao todo foram identificados 486 casos de violência, 298 em 23 e 188 no ano passado. E aí, o que é que diz o coordenador de uma das entidades da Terra de Direitos? Ele se chama Darcy Frigo. Ele falou o seguinte: percebemos na realização desta segunda edição que a violência contra defensoras e defensores persiste. Não basta uma esfera do poder público atuar na defesa dos direitos humanos no âmbito do Executivo Federal, por exemplo. Ele lembra que, de acordo com o levantamento, existem forças políticas regionais ou locais que se mobilizam para bloquear esses avanços usando da criminalização por meio do Poder Judiciário ou então a coação pela simples violência, né? Pois é. Vamos falar sobre os achaques agora, né? A corrupção deslavada de empresários desonestos que se valem desse argumento da corrupção para conseguir o que querem dos donos do poder ou da mera burocracia, né? O fato é que o governo de São Paulo tinha um fiscal ou um grupo de fiscais, não se sabe ainda, que faturou muito alto, se deixando corromper por empresário da qualidade desse Sidney Oliveira e do executivo da Fast Shop, que foram presos ontem. E tem mais gente nisso, viu, gente? Porque vocês sabem que isso funciona, né, como um polo de atração. Quando alguém oferece facilidade para um empresário, ele logo conta para outro amigo em dificuldade e assim as coisas vão se ajeitando. Tanto que na conta da mãe desse fiscal foram encontrados 2 bilhões de reais. Uma senhora que não tinha nada na vida 2 anos antes, de repente aparece como uma nova bilionária no Brasil. Mas vamos para a matéria aqui, matéria do site do ICL. Dono da rede Ultrafarm e diretor da Fast Shop são presos em uma operação do Ministério Público de São Paulo. Eu vou ler rapidinho, porque essa notícia com certeza você já sabe, mas se não sabe, vai saber agora. O dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, que foi preso na manhã dessa terça-feira em uma operação do Ministério Público de São Paulo, ele estava corrompendo fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. Outro que foi preso, o diretor estatutário do Grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, que foi encontrado em um apartamento da Zona Norte de São Paulo. Conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Direitos Econômicos, se chama GEDEC, aqui a sigla, né? A investigação do Ministério Público de São Paulo identificou esse grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de propina. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, incluindo o de um fiscal de tributos estadual, que é apontado como o principal operador desse esquema, e 2 empresários, esses aos quais eu já me referi, né? E olha aqui, ó, aqui a informação de que a propina que rolava solta ali gerou mais de 1 bilhão de reais para esses corruptos, né, saindo do bolso dos empresários corruptores. O fiscal que foi preso manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. De acordo com a investigação, ele recebia pagamentos mensais de propina de mais de 1 bilhão por meio de uma empresa que somavam, né? Peraí, não é? Que somavam mais de 1 bilhão, por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele. Quer dizer, o cara, além de ser um corrupto, ainda botou a mãe na confusão. Outro preso é o diretor estatutário do Grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, encontrado em um apartamento da Zona Norte, como eu já informei, e outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos, tá? E aqui uma matéria do Valor Econômico vai nos explicar como é que funcionava esse esquema de corrupção. Segundo o Jornal do Mundo Financeiro, os supostos crimes fiscais envolvendo grandes redes varejistas do país nos últimos anos funcionavam, segundo as informações iniciais, por meio de uma troca de arquivos simples, de fácil acesso
dos investigadores e anexos nos e-mails entre auditores fiscais e as redes varejistas Fast Shop e Ultrafarma. A troca de informações ocorria diretamente entre essas partes. Pedidos de apoio da linha de frente dos varejistas junto ao suposto chefe do esquema, que se chama Arthur da Silva Neto, eram respondidos de forma rápida e muitas vezes em poucas palavras, de maneira curta, quando se tratava de orientações da parte do auditor. E essa comunicação ativa está dentro das análises que estão sendo feitas pelo Ministério Público de São Paulo. Os anexos dos e-mails, por exemplo, havia um anexo lá intitulado como Alinhamento com Arthur, da diretoria da Fast Shop para Silva Neto. Esses anexos foram localizados e outros com denominações como, por exemplo, CAT 42, também entraram como parte do material que investigou o pedido de liberação de créditos de forma irregular. E assim funcionava o esquema, quer dizer, havia um canal aberto entre os corruptores, né, esses empresários que foram presos, e os corrompidos. Ainda no valor econômico, aparece o nome de uma terceira empresa, que é uma rede de varejo aqui em São Paulo. Toda esquina praticamente tem essa rede, eles têm até uma plaquinha na fachada assim, pronuncia-se Oxxo. Oxxo é uma rede varejista, está em todos os bairros de São Paulo. Como é que essa rede acabou envolvida nessa trama? Documentos relativos à decisão da Justiça para avançar as investigações de supostas propinas de executivos da Ultrafarma e Fast Shop citam um possível contrato dos auditores integrado com a cadeia de supermercados Oxxo, dos grupos Nós, cujo sócio é a FENSA. Segundo os documentos da decisão da Justiça pelas prisões anunciadas na terça-feira, o contador Aguinaldo de Campos, da empresa Smart Tex, usada nos supostos esquemas, é citado como testa de ferro desse auditor fiscal corrupto nas negociações com as empresas da Smart Tex com outras pessoas jurídicas. Campos era o responsável por conduzir as negociações, sempre cientificando Silva Neto sobre ela, segundo e-mails obtidos pelo Ministério Público, e essas mensagens também citam um contrato com a Oxxo, diz o documento obtido pelo jornal Valor Econômico. Então, estão aparecendo outras empresas, provavelmente isso aqui vai se ampliar, né, até que todo o esquema seja desvendado. Olha, deve ter muita gente sem dormir hoje em São Paulo, hein? Porque você acha que o sujeito que monta um esquema desse, que vende serviço para pelo menos 3 empresários, está muito preocupado em que outros não saibam, né, da sua galinha de ovos de ouro fraudulenta, né? Vamos ver como é que esse auditor fiscal trabalhava? Olha, ele atuava, segundo o Valor, como coringa na fraude, e aqui tem um vídeo que eu não vou reproduzir porque nós não temos direitos autorais sobre ele, mas eu vou ler para vocês um trechinho da reportagem. O promotor do Ministério Público de São Paulo, João Recupero, afirmou que o auditor fiscal do Estado apontado como principal operador do esquema de corrupção era um coringa nas negociações. Ele, além de acelerar e liberar valores maiores do que o devido, lidava com todas as etapas e minúcias do processo e resolvia até outros tipos de problema que as empresas tivessem, como, por exemplo, conseguir data de uma audiência ou resolver questões da fiscalização. Ou seja, era um serviçal da corrupção, né? Ele fazia o serviço completo, resolvia todo tipo de pepino, afirmou o Recupero em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual afirma haver provas abundantes sobre a fraude. O supervisor da Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Fazenda de São Paulo foi alvo de prisão temporária, como parte da Operação Ícaro, que investiga esse suposto esquema de propinas. Então tá aí, o cara era bom de serviço, viu? O cara era bom de serviço, porque ele resolvia tudo, né? Uma espécie de despachante ali, que cuidava de tudo, da propina, de outros desembaraços, marcava audiência e tudo mais. E aqui uma outra matéria ainda no Valor Econômico, falando que há uma quarta empresa, né? Além de Fast Shop e Ultrafarma, mais 2 empresas são citadas nesse investigatório, né? Nessa investigação. Vamos ver quem são essas empresas? O Ministério Público deve avançar nas próximas semanas a análise das irregularidades e olha só quem é que está implicado com isso aqui. Ó. Já foi identificado que o auditor buscou fechar contratos com a Rede 28 de postos de combustíveis e, uma vez mais, com a cadeia de supermercados Oxxo. Né? Sobre a Rede 28, a documentação do MP, que pede a prisão dos envolvidos, informa que um ex-agente fiscal de rendas de São Paulo, que se aposentou em janeiro deste ano, auxiliava o Silva Neto, né, o chefe do esquema,
nos supostos crimes da empresa. Então já são 4 empresas, tá? Ontem eram 2, agora já são 4. Bom, vamos deixar os escândalos para lá e vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do tarifaço, né? Ontem o Lula se manifestou, ele voltou a falar grosso, né, pedindo punição para o Eduardo Bolsonaro. Isso também foi registrado uma vez mais aqui pelo Valor. Hoje você pode até estrear, falar, mas o Fábio só está falando do jornal Valor hoje. É que o Valor está informando bem a situação dessa crise, tá, gente? E nós já passamos aqui por vários outros órgãos. Mas vamos ver o que diz essa matéria aqui. O presidente Lula disse esperar que os filhos de Bolsonaro sejam julgados por traição à pátria, porque, segundo ele, instigam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, como é óbvio, né? Como é óbvio. O governo brasileiro atribui ao deputado federal Eduardo Bolsonaro a articulação política que resultou na aplicação desse tarifaço indecente a produtores brasileiros e de sanções contra autoridades do judiciário. O que disse o Lula? O Trump está com o filho do Bolsonaro e outras pessoas instigando eles contra o Brasil. Acho que esses meninos estão cometendo crimes de traição à pátria e serão julgados no Brasil, disse Lula ao participar do programa do Reinaldo Azevedo, o É da Coisa, da Band News. Não vou detalhar mais, não precisa. Se você quiser, você vai lá no site do Valor, a matéria está aberta, tá bom? E como é que os mercados financeiros estão se comportando? Você acha que em meio a essa saraivada de crise, né, com empresas brasileiras em dificuldade por conta dessa tarifa, o investidor brasileiro está com medo do que pode acontecer ou está tranquilão? A julgar pelo que aconteceu ontem no mercado financeiro, está tranquilo, porque olha só na sua tela aí, quer ver só? Dólar fecha no menor nível em 14 meses. Ibovespa tem forte alta após dados de inflação no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Quer dizer que ontem foi um dia bom para quem gosta de apostar a favor da economia, né? E aqui o texto do Valor começa a detalhar o que aconteceu com cada uma das ações, né? Ações do BTG Pactual tiveram alta de 13,12%, Sabesp subiu 10,6%, Assaí, a rede varejista, subiu 7 pontos, a TIM caiu 2,43% e a Brava recuou 1,89%. Mas foi um dia bom, dólar baratinho, né? E empresários fazendo girar o jogo do financiamento pelas bolsas de valores, né? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Trump está dizendo aqui, olha, está na Forbes essa informação, tá? O que ela está dizendo aqui? Olha, que o Trump afirmou que as tarifas que ele impôs sobre produtos importados pelos Estados Unidos já arrecadaram trilhões. Só que a Forbes diz que essa conta não fecha, tá? O presidente americano enalteceria valores arrecadados com sua política tarifária, mas os números são repassados aos consumidores e o cálculo é mais complexo, diz aqui a Forbes. Rapidamente aqui, para a gente passar reto por esse assunto. O presidente americano afirmou nesta terça que as suas tarifas estão arrecadando trilhões de dólares, número que coincide com estimativas de alguns economistas sobre a receita que as taxas poderiam gerar, mas ao longo da próxima década, tá? E não só neste ano. Em um post na Truth Social, o Trump sugeriu que a sua política tarifária não causou inflação nem qualquer outro problema dos Estados Unidos, além de enormes quantias de dinheiro entrando nos cofres do nosso tesouro. No entanto, diz a Forbes, o presidente dos Estados Unidos omite que as taxas são pagas por empresas americanas para importar os produtos estrangeiros e os custos acabam sendo repassados aos consumidores. De acordo com dados divulgados pelo Departamento do Tesouro ontem, desde o início do ano fiscal, os Estados Unidos arrecadaram 142 bilhões, que dá 763 bilhões de reais, em receita através da cobrança de tarifas. O período termina em setembro. Desde que as taxas de Trump entraram em vigor no tal dia da libertação, em meados de abril, as tarifas saltaram para 28 bilhões em julho, um aumento anual de 273%. E com isso as taxas geraram cerca de 96 bilhões em receita. Em junho elas renderam 27 bilhões, em maio 22 bilhões, em abril 16 bilhões. Portanto é um número muito diferente do trilhão que está sendo propagandeado lá pelo presidente dos Estados Unidos, né? E é só para lembrar aqui que nós tivemos na semana passada a demissão da chefe do IBGE dos Estados Unidos. Por quê? Porque anotou que houve uma retração do mercado de trabalho. O número desagradou o Trump e ele, né, com a sua vontade imperial, simplesmente demitiu a pessoa e disse que vai mandar rever essas estatísticas aí para que elas se adequem melhor ao gosto dele. Só por isso, né? E o Trump continua voltando as baterias, né, aqui para o Brasil,
nesse relatório de direitos humanos que a gente começou a detalhar aqui, falando sobre o ponto de visão dos americanos na crítica que o Washington Post fez, né, a colocação de inimigos do campo ideológico no topo das anotações desse relatório. Nós temos aqui no site do ICL Notícias uma matéria que fala exatamente sobre isso. Fala aqui, ó, o governo Trump critica Moraes e gestão Lula em relatório que cita piora dos direitos humanos no Brasil. E aqui eu queria dividir com você a minha surpresa de ver a extrema-direita global falando em direitos humanos. Desde quando eles se preocupam com isso? Gente que preza a tortura, gente que preza a guerra, gente que está promovendo o morticínio que está acontecendo agora lá no Estado de Israel, na faixa de Gaza, né? Essa gente está falando em direitos humanos. Gente que acha que o que está acontecendo em El Salvador, em Porto Rico, não diz respeito ao campo dos direitos humanos. Mas o que acontece aqui em redes sociais que privilegiam a distribuição de pornografia infantil, isso afeta os caras que eles são muito sensíveis a isso tudo, né? Vamos lá. Matéria da Folha Press do site do ICL. Departamento de Estado dos Estados Unidos, sob comando de Donald Trump, fez novas críticas ao governo brasileiro. Afirmou que o governo reprimiu o debate democrático e restringiu a expressão de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto as cortes tomaram decisões que minavam a liberdade de expressão. Só que não falou que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Quer dizer, isso não está em lugar nenhum do relatório. Dá golpe, tudo bem. Dá golpe, tudo bem. Agora, você condenar a divulgação de mentiras falsas e que estimulam a subversão, isso não pode, né? Isso não pode. O documento que foi enviado ao Congresso americano também diz que a situação dos direitos humanos se deteriorou em 2024, né? O governo censurou conteúdos online considerados em violação a ordens do Supremo Tribunal Federal, que instruíram as plataformas a remover conteúdos que supostamente disseminavam desinformação relacionada ao sistema eleitoral e as instituições judiciais ou que depreciavam autoridades judiciais com ameaças ou assédio online, é o que diz o relatório. Registros judiciais, aqui é uma mentira clássica, tá? Revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários da plataforma X, anteriormente Twitter, suprimindo de forma desproporcional a liberdade de expressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao invés de adotar medidas mais específicas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais, iminentes ou assédio. Mas as ações propagandeadas por essas redes não caracterizavam justamente o assédio às instituições brasileiras, porque o que trafegou nas redes foi a festa da Selma, né? Foram os pedidos de aplicação de um artigo 142, cuja interpretação foi deturpada para servir ao ideário golpista. Foi isso que foi censurado. E essa censura é uma censura que está de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Em outro trecho, o relatório aponta que a Constituição e as leis brasileiras prevêem liberdade de expressão, mais que as decisões do Supremo contrariaram a Carta Magna ao restringir esse direito, avaliam os Estados Unidos, para indivíduos que considerou a Corte, né, estarem em violação da lei que proíbe o discurso antidemocrático, né? Curiosamente, esse relatório não fala nada sobre outros países onde efetivamente liberdade de expressão e democracia não são valores, como por exemplo Coreia do Norte, né? O relatório não falou nada, foi omisso com relação a isso. Vamos lá, ainda falando um pouquinho mais sobre economia aqui, última notícia do dia aqui, nós temos aqui a informação do Brasil de Fato de que a economia do Brasil avança e a dos Estados Unidos está patinando lá com as tarifas, né? Porque enquanto o Trump ataca o Brasil com as tarifas, a economia brasileira está melhorando, inclusive a inflação, que é a justificativa do Banco Central para manter os juros lá em cima, né? Nas grimpas. E aqui o Brasil, de fato, assegura que o Brasil tem melhorado, caminhado em direção oposto ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, onde a inflação e o desemprego têm crescido. No Brasil, por outro lado, a taxa de desocupação atingiu o menor nível da história e a inflação está ficando cada vez menor. Portanto, não estamos mal na foto, né? E o rame-rame ideológico é o que dá a tônica desse tipo de empreitada aqui, que só tem como objetivo fustigar as ações que são justas e legais da justiça brasileira, tá bom? Pessoal, estou terminando aqui o programa de hoje, mas eu tenho um recado para você. Olha, vai começar a venda dos ingressos para o Despertar 2025, tá? É um evento
que é muito importante aqui para que aqueles que pretendem empreender despertem o seu espírito empreendedor, tá? Esse evento vai acontecer no dia 19 e no dia 20 de setembro. Os ingressos você já pode comprar, tá? Já pode comprar. E para comprar, você vem aqui, olha, icl.com.br/despertar, tá bom? Você vai participar de um evento espetacular, que já foi a reprodução de algo que tem sido muito bem sucedido ao longo dos últimos anos com a promoção do Eduardo Moreira e o envolvimento de toda a nossa equipe aqui do ICL, tá bom? Então, compre lá, faça lá já a reserva do seu ingresso, icl.com.br/despertar. Boa quarta-feira, a gente se encontra aqui amanhã, quinta-feira, às 7 horas da manhã. Obrigado pela sua audiência, até lá. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, né, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL.